No vídeo recente sobre casas impressas em 3D, mostramos como a tecnologia pode ajudar na crise de moradias e reduzir emissões de CO2, se usada conscientemente. Isso pode gerar um boom na construção, não só de casas, mas de qualquer estrutura. Também mostramos para quem não viu o vídeo que a tecnologia de impressão de casas em 3D ainda não está pronta. Há muitas questões logísticas a resolver e mesmo que todas fossem solucionadas rapidamente, a qualidade desses projetos de construção ainda não é suficiente. O tempo não espera e as casas pré-fabricadas lideram essa corrida há muito. Casas modulares e móveis são concluídas mais rápido do que outros projetos de construção. São ecologicamente tão viáveis quanto a impressão 3D e mais baratas que a impressão 3D e a construção tradicional. A indústria de casas pré-fabricadas deve atingir 114 bilhões de dólares até 2028, devido ao seu grande apelo para os proprietários, o que levanta a seguinte questão: o que as casas pré-fabricadas acertaram que a impressão 3D errou? Casas modulares. Atualmente, há dois tipos de casas pré-fabricadas: modulares e manufaturadas, ou casas móveis. Apesar de parecidos na teoria, são construções diferentes, então vamos analisá-los separadamente. Segundo um estudo internacional de 2016, casas modulares foram adotadas como solução para a crise global de moradia, sendo as megacidades com mais de 10 milhões de habitantes as mais afetadas pela crise. Das 34 megacidades, 26 ficam em países em desenvolvimento e enfrentam problemas habitacionais, como expansão urbana desordenada e surgimento de favelas devido ao aumento da desigualdade econômica. Para lidar com esse problema, nós, toda a raça humana, precisaríamos construir cerca de 35 milhões de apartamentos por ano, ou aproximadamente 95 mil apartamentos todos os dias, apenas para atingir o mínimo necessário, onde todos no planeta teriam um teto minimamente acessível. Como isso é impossível por questões econômicas e não tecnológicas, tornou-se imperativo desenvolver moradias populares em massa. Ao contrário das casas tradicionais, que são construídas totalmente no local, as casas modulares são feitas em uma fábrica ou em uma unidade de produção. Vários módulos da casa, daí o termo modular, são fabricados e depois entregues no terreno do futuro proprietário, onde são montados. O método Lego de construir uma casa permite praticamente qualquer coisa que o proprietário desejar em termos de design, e os módulos são unidos, criando uma estrutura completa. A grande maioria de uma casa, chegando a até 90% em alguns casos, é fabricada em uma fábrica. Portas, paredes, escadas, janelas, pisos, o telhado, todos esses elementos são produzidos fora da obra. O processo de fabricação em fábrica é essencial e depende de tecnologias modernas de design, corte e impressão. Os módulos são projetados com alta precisão em programas CAD. Partes são impressas em 3D e outras cortadas e moldadas por máquinas guiadas por laser. Os módulos têm alta precisão, mas toleram desalinhamentos de componentes. Os materiais das casas modulares são similares aos das casas convencionais, diferindo principalmente pela ausência de tijolo e argamassa. Embora tijolo ou pedra sejam usados no exterior para simular a alvenaria, aço e madeira são os materiais mais comuns nas paredes e elementos de sustentação, porque ambos são fáceis de moldar. A madeira é leve e o concreto serve para fundações. Apesar de usarem os mesmos materiais, o processo de fabricação de uma casa em uma fábrica é tão eficiente que o desenvolvimento de casas pré-fabricadas desperdiça 50% menos materiais do que o desenvolvimento tradicional de uma casa de tamanho semelhante, o que as torna uma solução altamente consciente do ponto de vista ambiental. Uma empresa chinesa de construção, chamada Broad Sustainable Building, definiu o padrão para o processo de fabricação modular e sua viabilidade econômica e ambiental lá em 2008, o que foi, caso você precise se sentir velho, quase 2 décadas atrás. A BSB passou a fabricar 90% dos componentes modulares externamente, com apenas 1% de desperdício. E caso você esteja tendo dificuldade para entender o quão absurdamente pequeno é esse número, 1/3 de todo o lixo na União Europeia, um território que se estende por metade do continente e contém mais da metade dos seus cidadãos, são resíduos da construção.
O processo de fabricação de casas pré-fabricadas da BSB desperdiça cerca de 1% dos materiais, o que é insano. O processo de fabricação da BSB consome 5 vezes menos energia que métodos tradicionais de construção de casas. Apesar de ser difícil generalizar para toda a indústria, é provável que todos os processos de pré-fabricação sejam bem mais eficientes que a construção tradicional. Em terceiro lugar, a BSB passou a usar aço reciclado na fabricação, tornando o processo mais sustentável. Casas pré-fabricadas geralmente causam menos impacto ambiental que a construção tradicional. Essa foi uma das promessas das casas impressas em 3D que nunca se cumpriu, assim como uma dúzia de outras alegações. Voltando ao processo de construção das casas pré-fabricadas. Os alicerces, como você pode imaginar, se souber como o concreto funciona ou se já assistiu Bob, o construtor, não podem ser fabricados fora do local e são cruciais para a estabilidade da casa modular. Você não pode simplesmente colocar uma casa modular em qualquer terreno, pelo menos não legalmente, já que os módulos que formam uma casa modular são diretamente fixados à fundação. Da mesma forma que você assentaria tijolos e blocos de concreto em uma fundação se estivesse construindo uma casa do jeito tradicional. Após a secagem dos alicerces e a finalização dos módulos, processo que geralmente leva de 1 a 3 meses, embora possa ser concluído em pouco mais de uma semana, as construtoras montam as casas modulares no local usando um guindaste. Esse processo pode levar de algumas horas a alguns dias. Para deixar claro, casas modulares não são containers de 20 pés. Elas não são só a estrutura de uma casa que precisa de água ou energia independentes. Elas são projetadas para se conectar à rede da mesma forma que uma casa construída de maneira tradicional e incluem as instalações que você encontraria em qualquer casa convencional, como água, eletricidade, esgoto, gás, telecomunicações e ar-condicionado. Além de construir casas, a construção modular também é utilizada no desenvolvimento de edifícios. Os soviéticos foram pioneiros nos anos 70 ao usar blocos 3D para construir rapidamente grandes edifícios residenciais necessários pela crise habitacional. Eles fabricavam blocos que mediam aproximadamente 19,6 metros quadrados ou 210 pés quadrados e simplesmente os empilhavam uns sobre os outros em uma estrutura metálica resistente até atingirem 16 andares. Obviamente, isso foi levado ainda mais longe com o tempo e atualmente o edifício modular mais alto do mundo tem 32 andares ou pouco menos de 110 metros, localizado na 461 Dean Street, no Brooklyn. O edifício faz parte do Pacific Park e metade das unidades é alugada para famílias de baixa e média renda. Isso é economicamente viável para os incorporadores devido ao baixo custo das casas pré-fabricadas. As unidades modulares vêm totalmente equipadas com banheiro e cozinha, incluindo pias, chuveiro e vaso sanitário, além de elementos de acabamento como piso e iluminação. Isso é um pouco diferente com casas modulares, porque você, como comprador, pode escolher sua própria iluminação e os elementos da cozinha. O incorporador pode incluí-los na casa modular para você, ou você pode instalá-los por conta própria. De qualquer forma, mesmo com todos os equipamentos da casa e o design de interiores incluídos, uma casa modular é significativamente mais barata de construir do que uma casa tradicional. É isso que torna a proposta ainda mais atraente, além da rapidez com que essas casas são construídas. Na URSS, por exemplo, levava em média 1 mês para montar uma casa modular. Agora, antes de passarmos para as casas móveis, é importante destacar que as casas modulares não são desenvolvidas apenas como propriedades residenciais. Por serem baratas e rápidas de montar, são usadas com frequência como instalações temporárias para abrigar trabalhadores ou militares no exterior. Também são eficientes para criar escolas, consultórios médicos ou instalações essenciais em áreas remotas, geralmente em países subdesenvolvidos, via ajuda humanitária. Edifícios que fazem parte de esforços de ajuda emergencial em caso de grandes desastres, como escritórios locais da Cruz Vermelha, instalações médicas, instalações de busca e resgate, entre outros. São geralmente modulares, pois assim se cria rapidamente uma base operacional mais estável que uma tenda. Casas móveis
Principais diferenças entre casas modulares e casas manufaturadas, mais conhecidas como casas móveis, são os materiais, os códigos de construção e o fato das casas móveis serem transportáveis. Elas são fixadas em um chassi que permite movê-las, o que é impossível com uma casa modular, já que ela é fixada nas fundações. Diferente das casas modulares, que são quase totalmente feitas em fábrica e montadas no local, as casas móveis são totalmente construídas em fábrica e depois transportadas para montagem. Casas modulares, feitas de módulos, são transportadas por caminhões plataforma. Já as casas móveis, por serem maiores, precisam ser rebocadas. As casas modulares não têm chassi para reboque, pois não são feitas para serem movidas após a montagem. Para mudar uma casa modular de lugar, é preciso desmontar e remontar todos os módulos em outro local. Casas móveis são compostas por duas partes entregues ao local por caminhões e rapidamente conectadas. O chassi é removido e a casa fica fixa no local. No entanto, a qualquer momento, você pode mudá-la de lugar simplesmente recolocando o chassi e rebocando a casa com dois caminhões. Em um nível básico, porém, casas modulares e casas móveis são muito semelhantes e podem parecer a mesma coisa à primeira vista, porque ambas são feitas em fábrica e apenas montadas no local. Casas móveis são feitas sobre o chassi usado para rebocá-las. A construção é sequencial de baixo para cima, começando pelo piso, com toda a fiação elétrica e conexões de encanamento incluídas. Em seguida, os trabalhadores erguem as paredes, as isolam, fixam ao piso e colocam o teto e o telhado. Portas, janelas e os retoques finais no interior são a última etapa. Diferente das casas modulares, esse método não serve para edifícios, pois o principal de uma casa móvel é sua mobilidade. Se você tiver as permissões adequadas e os meios para isso, pode, a qualquer momento, simplesmente montá-la em um chassi e rebocá-la. Foi isso que tornou as casas móveis tão populares, em primeiro lugar, quando surgiram no meio do século XX, sendo divulgadas como a solução habitacional ideal para pessoas que se mudam com frequência por causa do trabalho. Antigamente, as casas móveis eram realmente muito menores, tão pequenas, na verdade, que as pessoas podiam rebocá-las com seus próprios caminhões. Não precisavam pagar uma transportadora para fazer isso por elas. Casas móveis antigas eram muito ineficientes energeticamente, mas isso não ocorre com as modernas. Elas são quase tão eficientes quanto as casas modulares, e é por isso que seu valor aumentou de modo geral nos últimos 20 anos, mais ou menos. A fabricação delas é mais eficiente ambientalmente, com menos desperdício que a construção tradicional. Segurança e durabilidade das casas pré-fabricadas. A principal dúvida sobre casas pré-fabricadas é sua resistência estrutural, que determina segurança e durabilidade. Por não serem feitas com tijolos e blocos de concreto, casas pré-fabricadas são vistas como menos seguras que as tradicionais, mas a questão é mais complexa. Em segurança contra incêndio, casas pré-fabricadas geralmente usam materiais não combustíveis, como aço e placas de silicato de cálcio. Na maioria das jurisdições, os códigos estruturais exigem que as casas pré-fabricadas passem pelos mesmos testes de segurança contra incêndio que os edifícios construídos de forma convencional. Então, não há diferença no padrão de segurança contra incêndio. Isso parece bom, mas se você usa tanto aço na estrutura de uma casa, isso não significa que a corrosão é um problema real, especialmente em zonas costeiras. Bem, antes de tudo, o aço usado para construir casas pré-fabricadas é galvanizado. A galvanização é o processo de revestir o aço com uma camada protetora de zinco. O zinco é suscetível à corrosão, mas serve como camada de sacrifício, corroendo no lugar do aço abaixo. O piso das casas pré-fabricadas costuma ser elevado para ventilar e evitar acúmulo de umidade. Algumas casas pré-fabricadas têm um vão livre de cerca de 30 centímetros, ou um pé. Mais importante ainda, as casas pré-fabricadas possuem conexões sem emendas entre os painéis e a estrutura da casa, o que é extremamente importante se você quiser manter a umidade externa do lado de fora. Por isso, casas pré-fabricadas modernas podem durar até 50 anos em climas temperados e ambientes não extremos, mas a durabilidade depende dos materiais e da manutenção. Em ambientes hostis, como os trópicos ou regiões extremamente quentes e secas, casas pré-fabricadas duram até 15 anos.
Suportar o sol escaldante ou temporadas de chuvas intensas é uma coisa. Terremotos e furacões é uma questão totalmente diferente. Construir uma casa pré-fabricada em área sismicamente ativa exige fixação em fundações sísmicas. Agora, fundações normais precisam transmitir a carga da casa para o solo com baixos níveis de deflexão. É um trabalho bem simples e não exige nenhuma adaptação especial. Fundações sísmicas são mais difíceis de construir porque precisam absorver a energia de um terremoto e minimizar seu impacto na casa pré-fabricada acima. Devemos considerar 4 efeitos principais de um terremoto. As vibrações extremas, que sentimos como tremores do solo, viajam através da rocha e do solo, o que pode causar rachaduras na fundação, sem falar que podem balançar toda a estrutura e causar um colapso estrutural. A liquefação do solo é outro fenômeno. Sob forças sísmicas, o solo solto passa a se comportar como líquido e se afasta da fundação, deixando-a sem sustentação. Caso contrário, o solo pode se romper ou rachar como o concreto. O último problema, e de longe o mais extremo, é o espalhamento lateral, que é quando o solo literalmente se divide em 2, com os lados se afastando um do outro. Para garantir a segurança de uma casa pré-fabricada, a construtora deve analisar o solo e definir o tipo de fundação conforme o resultado. Existem 6 tipos diferentes de fundações à prova de terremotos que vamos abordar agora, mas é importante destacar que isso é o que torna uma casa pré-fabricada segura contra terremotos, não a resistência estrutural da casa em si. Daria para construir uma casa pré-fabricada de vibranium, mas se um terremoto rachar a fundação, ela ainda desmorona. A resistência estrutural é prioridade ao construir em áreas sujeitas a tempestades. Essas casas pré-fabricadas têm estrutura de aço, janelas à prova de impacto e conectores metálicos de amarração para evitar que o telhado seja arrancado. Algumas casas pré-fabricadas conseguem suportar ventos de até aproximadamente nível 10 na escala Beaufort, o que geralmente é força suficiente para arrancar grandes árvores e destruir casas. As casas pré-fabricadas nas Bahamas da Shandong Prefabricated Housing, empresa de Pequim, reconhecida como uma das melhores do setor, resistiram ao furacão Irene em 2011. Com ventos de até 200 km/h, o furacão de categoria 3 não danificou casas modulares na região, embora tenha causado bilhões de dólares em prejuízos em outros locais. Essas estruturas só existem em casas pré-fabricadas para áreas perigosas, pois são caras e não compensam em regiões de clima ameno. E, finalmente, quando se trata de qualidade, as casas pré-fabricadas são submetidas ao mesmo padrão e precisam seguir o mesmo código das casas construídas no local, pelo menos nos Estados Unidos da América. Dito tudo isso, veja como elas se comparam às casas impressas em 3D. Casas pré-fabricadas versus casas impressas em 3D. Agora, quando a impressão 3D se tornou amplamente disponível na construção civil e quando a ideia de imprimir uma casa em 3D se aproximou da realidade, muita gente presumiu que esse avanço atenderia a muitos requisitos que, na verdade, já são atendidos pelas casas pré-fabricadas. Parecia que a impressão 3D seria mais rápida do que a construção convencional, mais barata, mais ágil e mais ecológica. Isso só se mostrou parcialmente verdadeiro. Primeiro, é importante entender que, diferente das casas pré-fabricadas convencionais, as casas impressas em 3D não são o produto final. Quando uma construtora instala uma casa modular no local, o proprietário pode se mudar no mesmo dia. Impressoras 3D de construção só conseguem criar parte da estrutura de uma casa, nem sempre completa. Beirais, vigas sobre janelas e portas, além de todo o trabalho elétrico, encanamento, isolamento e telhado, ainda são instalados manualmente. O concreto leva pelo menos 3 semanas para endurecer totalmente, por isso o proprietário deve esperar até a casa estar sólida. Mesmo seca, o proprietário deve fazer todo o trabalho interno, ao contrário das casas pré-fabricadas que já entregam isso pronto. Comprar uma casa pré-fabricada não é sempre mais rápido que uma casa impressa em 3D, mas o resultado final difere. Veja o que mencionamos anteriormente. Pode levar até 3 meses para entregarem a casa, mas quando estiver pronta, você já poderá se mudar. Impressoras 3D
podem criar a estrutura de uma casa em apenas alguns dias, ou até em menos de um dia, se a casa for pequena o suficiente, e nesse sentido, o processo é mais rápido do que a montagem de uma casa pré-fabricada. Mas você ainda espera cerca de 3 semanas para o concreto secar antes de continuar, então o tempo entre pedir uma casa e se mudar é praticamente igual nos dois casos. O principal problema, porém, é o dinheiro. Casas pré-fabricadas geralmente custam menos que casas tradicionais do mesmo tamanho. A diferença exata pode variar de 10 a 50%, dependendo de vários fatores. Construir uma casa modular em fábrica é mais eficiente do que ao ar livre, pois reduz o tempo ocioso, evita atrasos e dificulta que empreiteiros atrasem o cronograma. A construção ao ar livre depende do clima, então um dia chuvoso pode impedir totalmente o trabalho dos empreiteiros. Além disso, condições climáticas adversas podem danificar os materiais no local, elevando custos e atrasando o cronograma, e o mesmo pode acontecer por causa de furtos. Casas pré-fabricadas não sofrem danos climáticos, pois são construídas em ambientes fechados. Apenas a fundação e instalação ocorrem ao ar livre. O processo de desenvolvimento das casas pré-fabricadas também é muito mais econômico do ponto de vista dos materiais, como já mencionamos, e como há menos desperdício de material, o preço é mais baixo. Além disso, cortar e montar os módulos para casas modulares e móveis exige menos pessoas do que a construção tradicional de casas, e o mesmo vale para a entrega e a instalação final dessas casas. A maioria dos preços de casas pré-fabricadas se mantém, pois não há custos extras com mudanças. Modificações durante a construção são a principal causa de estouro de orçamento na construção civil, e isso é extremamente raro com casas pré-fabricadas, já que o design exato da casa e o preço são definidos previamente. A impressão 3D na construção prometeu resultados parecidos, mas casas pré-fabricadas e convencionais ainda são mais baratas que as impressas em 3D. Embora a impressão 3D tenha um potencial incrível, especialmente para melhorar a segurança dos trabalhadores e reduzir custos de mão de obra, tempo de construção e desperdício de material, a adoção dessa tecnologia ainda está atrasada. Diversos estudos compararam impressão 3D e construção tradicional, indicando que a impressão 3D pode ser até 30% mais barata que o método convencional, principalmente por reduzir o desperdício de material e tornar as impressoras mais eficientes que humanos. Contudo, a palavra-chave é potencial. A impressão 3D, no momento da gravação, ainda é mais cara do que a construção tradicional. Por isso, ela é usada em alguns segmentos de projetos de desenvolvimento, mas ainda não constrói estruturas inteiras. Um estudo de 2024 comparou estudos de caso de edifícios residenciais na Alemanha, em Berlim e Beckham, para ser mais preciso, para determinar as diferenças de custo em cada segmento de um projeto de construção. Este é, para deixar claro, o único estudo até agora que analisa cada etapa do desenvolvimento de um projeto. Que é a melhor maneira de comparar os métodos construtivos, já que ainda existem muitos estudos, como este, que analisam apenas os custos de construção. Eles afirmam que a impressão 3D é mais barata, mas aqui está o motivo disso estar errado. A preparação do projeto é, de longe, o elemento mais caro da impressão 3D na construção, representando cerca de 80% dos custos com impressoras 3D no local da obra ou 71% com impressoras 3D fora do local da obra. Com a construção tradicional, os custos chegam a apenas 19%. Se você quiser números concretos, o estudo cita a preparação da construção tradicional em pouco menos de 18 mil euros, enquanto a preparação para a impressão 3D chega a incríveis 335 mil euros. A preparação é mais cara com impressão 3D do que na construção tradicional, pois as impressoras 3D para construção são extremamente precisas e não admitem margem de erro. Se a impressora cometer algum erro, o que, vale ressaltar, geralmente não é culpa da impressora, mas sim dos operadores, esse erro não pode ser corrigido simplesmente tirando um tijolo e colocando outro, porque não existem tijolos. Uma parede impressa em 3D é uma unidade única, um único objeto. Ela não é feita de centenas de pequenos objetos.
Para evitar erros, cada projeto é tratado individualmente e as impressoras recebem os softwares e hardwares mais recentes. Esses custos, no entanto, provavelmente vão diminuir no futuro à medida que a tecnologia amadurece, especialmente com o surgimento de projetos reutilizáveis. Depois, temos os custos logísticos, que representam cerca de 11% dos custos da construção tradicional, mas 13% dos custos da impressão em 3D no local e 19% dos custos da impressão 3D fora do local. A diferença é que a impressão 3D fora do local produz componentes em outro lugar e os transporta ao canteiro de obras, e esses custos de transporte aumentam o preço. Os custos de transporte da impressão 3D no local representam quase 48 mil euros, sendo a maior parte dos custos logísticos. Apesar de precisarem mover grandes equipamentos de impressão 3D, isso não é nada comparado aos custos de transporte fora do local, que ultrapassam 74 mil euros. A conta cresce com os custos de armazenagem, pois os componentes pré-fabricados precisam ficar parados por pelo menos 28 dias para ganhar resistência estrutural ao transporte. Os custos de transporte na construção convencional raramente passam de 3.300 euros. No futuro, a diferença entre construção tradicional e impressão 3D no local pode diminuir, pois impressoras 3D mais compactas estão sendo desenvolvidas, reduzindo custos de transporte. Até agora, a impressão 3D tem sido mais cara do que a construção tradicional, mas isso muda quando chegamos aos custos reais de construção. Primeiro de tudo, a operação das impressoras 3D é mais barata. Você não precisa de tantas pessoas no local, embora os operadores das impressoras precisem ser altamente qualificados e especializados. Os custos de mão de obra tradicional são de 6 a 9 vezes maiores que os da impressão 3D, sendo o maior impacto no custo total da construção tradicional. Materiais tradicionais são mais caros que os impressos em 3D, mas não tanto quanto se pensa. Quando as impressoras 3D surgiram na construção, prometia-se que uma das principais vantagens seria a economia de material, pois usariam os mesmos materiais, porém em menor quantidade para o mesmo trabalho. Isso ainda está muito longe da verdade. O estudo de 2024 cita que as impressoras 3D gastam cerca de 15 mil euros em materiais, enquanto a construção tradicional exige 18.720 euros para o mesmo projeto. Você esperaria uma diferença acima de 25%, mas isso mostra que mesmo as impressoras 3D usando menos materiais, apesar das alegações de que materiais tradicionais, como cimento, servem para impressão 3D, as empresas ainda preferem materiais especializados mais caros. Para enfatizar ainda mais o quão decepcionante tem sido o desempenho da impressão 3D na construção, podemos analisar os custos de energia, que são zero na construção tradicional, porque ela funciona manualmente, enquanto uma impressora 3D em operação pode custar de 3.000 a 6.000 euros, dependendo se o projeto é local ou externo. Ao final, quando se faz o balanço? O projeto construído de forma tradicional custa cerca de 93.500 euros, enquanto projetos semelhantes feitos com impressão 3D custam 418.500 e 472.600 euros, sendo essa impressão fora do local a mais cara. Isso custa cerca de 5 vezes mais, considerando todos os segmentos de um projeto, permitindo financiar outros 4 projetos idênticos. Desde que não use impressoras 3D, a preparação do projeto é o maior problema, pois custa cerca de 19 vezes mais na construção com impressão 3D. Mesmo que o processo de construção em si seja mais barato com impressão 3D do que com métodos tradicionais. Afirmação usada para tentar provar que a impressão 3D é mais viável economicamente. No geral, o projeto inteiro, quando levamos em conta a logística e a preparação, ainda é absurdamente mais caro. Se você usar uma impressora 3D, simplesmente porque a máquina é muito sensível e a entrada precisa ser exata. A única coisa positiva que pode ser dita é que a impressão 3D é ecologicamente muito mais eficiente do que a construção tradicional, principalmente por causa da diminuição da proporção de cimento nas argamassas de impressão 3D. Por fim, precisamos comparar o produto final.
Casas pré-fabricadas e tradicionais oferecem o pacote completo, diferente das impressas em 3D que ainda exigem isolamento e trabalho estrutural após a cura dos materiais. Uma impressora 3D não constrói uma casa completa. Fim de discussão. Embora a ideia de imprimir uma casa inteira seja realmente legal, as impressoras 3D ainda são equipamentos enormes que exigem muita manutenção, além de uma preparação extremamente precisa para cada projeto. Tudo isso só para economizar um pouco nos custos de construção, mas fora isso, acaba estourando o orçamento. Não é suficiente. Especialmente quando comparado às casas pré-fabricadas, que são a opção mais barata das três, além de serem um produto completo e também um produto com grande longevidade. É quase certo que a tecnologia de impressão 3D na construção vai melhorar com o tempo e que veremos uma queda massiva nos custos de construção nas próximas 2 décadas. Por enquanto, no entanto, ainda se trata de uma ótima ideia em fase de testes e enfrentando dificuldades iniciais. Casas pré-fabricadas podem ser construídas mais rapidamente do que casas construídas de forma tradicional. Elas são visivelmente mais baratas do que tanto a construção tradicional quanto a construção em 3D. Elas seguem padrões muito elevados e não causam grande impacto no meio ambiente, tornando-as neste momento uma opção muito melhor do que as impressoras 3D. Obrigado por assistir.